Saudações fraternas, irmãos. Vamos primeiramente fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos neste momento, pensando no amor de Jesus, Cristo por nós, que significa luz que nos aquece, que clareia nossa caminhada. Buscando neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre e amigo, dando neste momento qualidade aos fluidos que nos envolvem nesses momentos tão delicados e conflituosos, de turbulência, resultado de crises de valores que estamos passando neste momento, nascidos todos do nosso egoísmo e a nossa prepotência. Dá-nos, Senhor, a serenidade, calma, resignação neste momento de dificuldades, para melhor suportá-las e avançar no progresso individual e coletivo. Pai, mesmo nessa crise geradora de conflitos, que nós possamos entender que é um processo para começarmos a identificar a necessidade de harmonização, em procedimento de convivência salutar, entendendo o significado existencial e o trabalho para a autorrealização, para a conquista real da saúde emocional, resultando em equilíbrio físico e mental. Mas é necessário que compreendamos que cada um deve fazer a sua parte na grande obra do amor universal. Que assim seja. Então agora, vamos iniciar nossas irradiações, unindo os nossos esforços, os nossos pensamentos, sentimentos voltados ao bem. Nesse instante, vamos imaginar uma corrente de luz, pedindo aos Espíritos Consoladores, esses trabalhadores incansáveis de Jesus, que nos auxiliam nos nossos objetivos. Clareia-nos, Senhor, o nosso entendimento. Deus misericordioso, Jesus de amor, que a vossa vontade se estenda sobre todos nós e que os nossos amigos, espíritos superiores, interessados em nosso desenvolvimento intelectual e moral, possam encontrar nossas mentes receptivas em padrão vibracional elevado, em consonância com os preciosos ensinamentos do Cristo e das leis do nosso Divino Pai. Que esses mensageiros do Cristo, que detêm o conhecimento, possam levar esses fluidos reparadores a todos os lares, atendendo os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos, vizinhos, e que se encontram neste momento com dificuldades físicas, psicológicas, espirituais. Assim como todos os lares dos outros países que estão passando neste momento pela enfermidade do novo vírus que se instalou. Pedimos também tua infinita misericórdia aos desencarnados nesses dias ocorridos na epidemia, que sejam amparados e restabeleçam logo para a continuidade da sua trajetória. Que possamos todos entender que na condição que nos encontramos, necessitamos dele, Jesus Cristo, a fim de crescermos, saindo dos nossos limites materiais para o infinito do seu amor. Jesus veio até nós para que nos tornássemos mais humanizados. Então cabe-nos agora esquecer por momentos de nossas pequenezas e pensar nos que vivem nas ruas, sem lares, vivendo à margem da sociedade, na solidão, que possamos receber o amparo dos mensageiros do Cristo. Assim também é nosso dever pensarmos com amor, compaixão nos órfãos, idosos, abandonados muitas vezes, que têm todo o direito da nossa caridade. Pai amado, também queremos pensar neste momento aos doentes, nos hospitais, nas clínicas psiquiátricas e de dependentes químicos, que os bons espíritos possam derramar bálsamos salutares sobre os seus corpos e consolações às suas almas, sabendo que as doenças fazem parte das provas das vicissitudes terrestres.
Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Inspirai-lhes a paciência, a submissão à vontade de Deus, dando-lhes força de suportar as suas dores com resignação. Lembremos que Jesus no Sermão do Monte proferiu as bem-aventuranças. Jesus nos fala de dias melhores, nos dá esperança. Aos homens, mulheres, jovens que estão nas penitenciárias, que possam voltar seus olhos para Deus, elevar os seus pensamentos em arrependimento, e um raio de divina luz irá os esclarecer. Que possamos desenvolver a compaixão, a indulgência para com todos, sem julgamentos. Assim como Jesus, que compadecia-se de todos, no entanto, mantinha energia que educa, edifica, disciplina e salva. Aos governantes, aos que detêm poder, aos empresários, que a voz dos espíritos superiores atinja seus corações, para que sejam mais generosos nesse momento de crise, caridosos sem ostentação, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Que haja um despertar das nossas consciências, lembrando que esse poder foi dado por Deus para usar em benefício de toda a sociedade. Pai, onde houver guerra, ódios, desafetos, desejos de vingança, que possamos retribuir o bem com o mal, o bem e o belo, com pensamentos otimistas e confiantes na espiritualidade superior que nos ampara. Que possamos entender que os amigos mais cruéis permanecem dentro de cada um de nós, que vitalizamos com nosso orgulho e egoísmo, nossas sombras, que devemos enfrentar com o amparo dos benfeitores, fortalecendo o nosso ânimo e concentrando-se em Jesus, a própria terapia atuante do amor, permanecendo abertos à renovação. Aos suicidas, Pai, que abreviaram suas vidas, que a misericórdia divina possa se estender sobre suas almas, abrandando seus sofrimentos e aproveitando as novas oportunidades que lhes será oferecido pela bondade do Criador. Que a luz dos bons espíritos possam despertar em nossas consciências diante das perspectivas do desequilíbrio ecológico, decorrente da nossa negligência e ganância. O planeta, nossa abençoada escola, sofre a devastação em diversas áreas, como efeito da crise de respeito pela vida, pela natureza, pela Mãe Terra, sendo indispensável que haja uma renovação de conceito em torno da sua preservação. É imediato, é urgente uma educação sobre a responsabilidade ecológica, que todos possam valorizar a água potável, a terra fértil, o ar respirável, a luz, o calor, adequados para nossas vidas, e que os mensageiros do Cristo possam magnetizar as nossas águas, trazendo benefícios salutares a todos. Que nesta crise de saúde que estamos vivendo hoje, decorrente do novo vírus, que desencadeou uma crise de consciência humana e sociológica, possamos despertar nossa compreensão da responsabilidade e do sentido da verdadeira cooperação entre todos os povos. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, que possam estes ser amparados neste momento tão delicado. Aos pesquisadores e cientistas de diversos países que percebam a intuição do alto, segundo a vontade do Pai, para a solução necessária à nossa evolução. E que assim seja. Vamos iniciar as nossas atividades, rogando a Jesus que nos abençoe, que a nossa reunião se desenvolva num clima de paz e de harmonia. O tema escolhido para a noite de hoje foi que nós abordássemos as virtudes e os vícios. Nós encontramos esse tema no Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 12, que trata da perfeição moral. Então vamos definir o que é virtude e o que é vício.
Virtudes são todos os atos constantes que levam o homem a fazer o bem. E o vício são todos os comportamentos que levam o homem ao mal. Essa é a definição. Então, nós podemos dizer que as virtudes se encontram, todos nós somos possuidores delas, que elas se encontram em nós num estado de latência e que cabe a nós, espíritos imortais, através do exercício, da reencarnação, da vivência, buscar identificar essa potência divina que foi colocada em nós no momento da criação e desenvolvê-la. Durante o nosso percurso, nós que fomos criados simples e ignorantes, exercemos muitas vezes de maneira equivocada o nosso livre-arbítrio e deixamos que se instalasse em nós o orgulho, o egoísmo devastador, que deram origem a vários vícios que nós hoje somos portadores. Então, é nós, nessa função de coautores, nesse processo de autoconstrução, que temos que fazer a nossa tarefa de eliminar pela experiência, pela prática do bem os nossos vícios, a fim de que as nossas virtudes aflorem. Então, elas fazem parte do nosso cotidiano, tanto as nossas virtudes como os nossos vícios, e nós podemos, examinando os nossos pensamentos, aquilo que pensamos, as nossas palavras e as nossas atitudes, que são movidas pela nossa vontade, é que demonstram a condição que nós nos encontramos em vícios e virtudes. Então, ser virtuoso é praticar o bem. Ser vicioso é quando nós ainda nos comprazemos no mal. Vamos trazer isso para um exemplo prático da vida, né? A doutrina espírita nos ensina que quando agimos de acordo com as leis de Deus, nós estamos praticando o bem. E sempre que nós contrariamos as leis de Deus praticando o mal, nós estamos nos afastando deles. Então, assim, quando fizemos o bem, estamos sendo virtuosos. Quando praticamos o mal, estamos sendo viciosos. E a gente pode associar isso com o nosso cotidiano. Então, nós vamos ter, durante a nossa existência, atitudes morais, imorais e amorais. Amorais não têm ligação à virtude, nem ao vício. E é muito comum no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente ter atitudes amorais. Por exemplo, no comércio, o livre comércio é uma questão de interesse. Trazendo um assunto do cotidiano, por exemplo, eu quero comprar um álcool gel. Eu estou precisando de um álcool gel, eu vou até o mercado da esquina e compro um álcool gel, pago o álcool gel, trago para casa e não tem nada a ver com moral. Eu tinha interesse em comprar o produto, o supermercado tinha interesse em vender o produto, não existe nenhum mal isso. E isso é muito comum no nosso dia a dia. Agora, quando essa relação comum do dia a dia, nós, por invigilância, por imperfeição, agimos de maneira contrária, aí ela se torna imoral. Por exemplo, se eu fui lá comprar o álcool gel e na hora que o proprietário, o caixa do supermercado foi me dar o troco, eu peguei um frasco a mais e coloquei embaixo do casaco, daí é imoral, é uma atitude viciosa. Se o proprietário que me vendeu o álcool gel que eu costumo comprar a R$ 4,50, eu chego lá e em virtude da pandemia que está acontecendo no nosso país, o valor está R$ 14, daí é uma atitude imoral, é viciosa. Ou seja, a imoralidade, o vício, está repleta no nosso interesse pessoal. Ele está aproveitando-se de uma condição
para tirar uma vantagem pessoal. E como é que nós podemos dar um exemplo dessa condição, tornando-se numa atitude moral? Por exemplo, eu fui comprar o álcool gel, e daí quando eu estou comprando o frasco, eu lembrei que eu tenho um parente ou um vizinho que está no grupo de risco e que está passando por uma dificuldade financeira. E em vez de eu pegar um álcool gel, eu compro 2 álcool gel. E no meu retorno à casa, eu passo e entrego ao meu vizinho ou àquela pessoa necessitada, que eu sei que ela ia ter dificuldade de adquirir o produto. O exemplo também de moralidade é se eu chego lá para comprar o álcool gel que eu costumo pagar R$ 4,50 e olho que o álcool gel está a R$ 2,80. E daí eu pergunto, mas por que está barato justo agora que estou comprando? E o comerciante me diz, não, é que em virtude do coronavírus, do Covid-19, dessa pandemia, eu estou repassando este produto pelo preço de custo do fabricante para ajudar no combate ao vírus. Nesse momento, ele está sendo virtuoso. É um exemplo de moralidade, de virtude. Então é assim, no nosso dia a dia, nós nos observamos e vemos aonde que nós estamos comprometidos. Exemplos de virtudes, então, é caridade, humildade, paciência, bondade, calma, resignação, generosidade, coragem, são tudo exemplos de virtude. E o exemplo dos vícios é o egoísmo, o orgulho, maledicência, vaidade, irritação, cólera, maldade e uma outra série de vícios assim, que a gente não é objetivo nós ficarmos rememorando todos esses que conhecemos, que fazem parte do estágio de evolução que nós nos encontramos. Somos ainda portadores de muitos vícios. No Livro dos Espíritos, lá quando ele inicia esse capítulo 12 da terceira parte das leis morais, que é a perfeição moral, Kardec abre já fazendo uma primeira pergunta. E como o objetivo era de saber a importância da virtude, ele é direto na questão quando ele pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? Ou seja, se é importante eu desenvolver a virtude, eu já quero saber qual é a melhor. E os Espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimação da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. E a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. É importante nós refletirmos nessa resposta dos Espíritos, né? Todas as virtudes têm seu mérito porque indicam um progresso na senda do bem. Isto é, mesmo que nós não sejamos ainda possuidores de virtudes, mas quando nós identificamos um vício moral em nós, e quando nós percebemos que vamos cometer esta atitude viciosa, nós resistimos, nós nos contemos, nós nos policiamos, nós já estamos sendo virtuosos, porque estamos resistindo à vontade de praticar o mal, porque nós estamos resistindo àquela falha moral que nós nos encontramos, isso é, estamos lutando contra ela. E continuando, a sublimação da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. O que nos diz o Livro dos Espíritos?
que nós temos que ter uma conduta moral. E quais são as leis moral? Alguém pode argumentar assim, Marco, depende do país que tu vive. Porque o que é imoral num país pode ser moral em um outro. Só que nós não estamos falando das leis dos países, nós estamos falando da lei divina, que é imutável, que permanece sempre conosco, que não sofre alteração, a lei de Deus. Então, se os homens às vezes se equivocam e a cada determinado tempo, à medida do progresso, vão substituindo as leis, modificando as leis, porque o que era bom, que satisfazia numa época, já não atende à necessidade da outra, isso demonstra que essas leis foram legisladas por pessoas imperfeitas e que deviam sofrer adequações, diferente da lei de Deus, que é imutável, é sempre a mesma, não muda nunca. E se nós tivermos dúvida, nós podemos lembrar Jesus, que nos trouxe a lei de Deus. E o que ele nos disse na lei de Deus? Que a lei de Deus é que nós façamos ao nosso próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer a nós mesmos. Esta é a lei de Deus. Então, sempre que nós prejudicamos o nosso próximo, sempre que nós deixamos de praticar o bem, nós perdemos a oportunidade porque temos um interesse pessoal. No exemplo, por exemplo, se eu, em vez de pensar no próximo e procurar facilitar o meu irmão necessitado de conseguir aquele produto que ele precisa por um preço justo, eu penso em oferecer uma vantagem pensando em mim, não me preocupando com o todo, não me preocupando com o meu próximo, eu estou me comprometendo e vou ter que representar por isso. Então, quando os Espíritos respondem que é no sacrifício do interesse pessoal, ele quer que nós vençamos o nosso personalismo, ou seja, que a gente vença o egoísmo que nós deixamos desenvolver em nós para caminharmos então na direção da luz e do progresso. Na questão 894, nós vamos ter que pular algumas questões devido ao tempo. Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precise vencer qualquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vence? Entenderam? Então ele está perguntando assim, que existem pessoas que agem com bondade espontaneamente, que não precisam lutar contra os seus vícios, contra as suas imperfeições, porque o desejo é automático, são pessoas boas. Ou seja, que não precisa haver essa luta. Mas se eu fazer isso, ele vai ficar melhor, mas eu vou deixar de ganhar, ou eu vou ser prejudicado, aquele. Age de maneira espontânea. E ele pergunta se essas pessoas têm o mesmo mérito que aquela que tem a vontade de não fazer, para tirar uma vantagem, mas que daqui a pouco, em determinado momento, ela luta contra a imperfeição e decide vencer. E os Espíritos respondem nessa questão que, na verdade, houve a luta. Porque todos nós viemos numa condição simples de ignorância, mas esta pessoa que hoje ela faz o bem espontaneamente, sem a necessidade de lutar contra o egoísmo, numa outra época, numa encarnação anterior, numa encarnação passada, ela já passou por esse momento de luta. E a gente pode dar um exemplo, por exemplo, assim, para nós ver como é importante. Por exemplo, se alguém acha um determinado valor, se ele nem procura saber que valor é aquele, quanto vale, mas ele identifica o dono, ele vai lá e espontaneamente entrega. É dessa pessoa que os Espíritos estão falando. Um outro, ele acha o valor, ele tem vontade de ficar com o valor, mas ele diz, não, isso não é meu, não é justo. Ele fica naquele conflito, mas ele vai lá e entrega para o proprietário.
Um outro acha o mesmo valor e também briga com ele mesmo. Vou ficar com isso para mim? Não, vou entregar, não é meu. Mas daí ele pensa assim, se fosse meu, ninguém me entregaria, eu vou ficar com o valor. Ele fica com o valor. E ainda nós podemos pegar uma quarta individualidade, que acha o valor e nem cogita se tem dono, se não tem dono, ele simplesmente se apodera daquilo ali. Ou seja, um já tinha lutado em encarnação anterior, outro lutou agora e venceu. Outro lutou, mas se deixou arrastar pelo desejo da posse. E o outro está em pleno egoísmo. Nem cogita que possa existir uma dor alheia na atitude dele. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar e vencer os maus pendores? Isso é, nós estamos falando de vícios. Então Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para vencer os vícios. E os espíritos respondem, um sábio já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. E nós nos conhecendo, identificando em nós aonde estão nossas falhas, nós identificamos aonde nós precisamos trabalhar. É muito comum a gente dizer assim, mas eu queria saber aonde que eu estou comprometido, o que eu fiz de errado na minha vida passada. E é fácil de identificar isso. É só nós observarmos as nossas tendências. Pelas nossas tendências, nós vamos identificar aonde que nós precisamos trabalhar, aonde que nós estamos comprometidos, aonde nós precisamos empenhar a nossa vontade de maneira firme para vencermos o mau pendor. Por exemplo, na Gênese, no capítulo 14, no item 15, os espíritos fazem ali uma dissertação sobre como funciona os nossos desejos central, que é abordado depois pelo espírito André Luiz no livro Ação e Reação, no capítulo 8, quando o André Luiz passa a informação para nós de que nós temos muito pensamento, muitas ideias no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso exercício, na maneira de conversar, de comportar. São essas coisas do cotidiano, mas todos nós temos um desejo central. E é por esse desejo central que nós construímos à nossa volta uma atmosfera espiritual particular. E é aí que nós temos que trabalhar. Nós temos que identificar qual é o nosso desejo central, o que nos move, aquilo que nós conversamos aqui sobre determinados assuntos, mas daqui a pouco nos vem aquela vontade. Ali é que nós temos que empenhar todos os nossos esforços para nos modificarmos. Por exemplo, se eu tenho um distúrbio na área da sexualidade, este é o meu desejo central. Isso compõe a minha atmosfera individual. É ali que eu tenho que modificar. Se eu tenho uma dependência química, uma dependência do álcool, do fumo, e eu não consigo ficar sem este produto, sem essa droga, isso atrapalha o meu cotidiano e está ali, está refletido na minha atmosfera espiritual. Qualquer espírito que desencarnou numa condição de dependência, quando ele se aproxima de mim, eu estou vibrando naquela sintonia e estou atraindo ele para realizar essa tarefa. Então, esse nosso desejo central é que nós temos que identificar se ele é vicioso ou se ele é virtuoso. Se ele é virtuoso, nós só temos que ficar repetindo, tornando cada vez mais forte esse hábito do bem, do desejo do próximo, né? de crescimento.
Agora, se nós temos um desejo vicioso como ideia central, aí é que nós temos que empregar todos os nossos esforços para nos modificarmos. As virtudes são patrimônio do homem de bem. E nós, na nossa jornada evolutiva, na nossa encarnação que nós nos encontramos, o nosso objetivo é nós nos transformarmos num homem de bem. A virtude é o que caracteriza ele. Quando olhamos um homem virtuoso, nós dizemos: eis aí o homem do futuro, que pratica a lei de Deus, a lei de justiça, amor e caridade. E todos nós estamos caminhando para consolidar em nós comportamento para nos tornarmos o homem de bem. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer a nós mesmos, observar aonde nós estamos comprometidos e ali, identificando os nossos vícios morais, começar a trabalhar cada um deles, porque os vícios não coexistem com as virtudes. Eu não posso ser, no mesmo momento, vicioso e virtuoso. Eu posso possuir virtudes e vícios, mas quando eu estou vibrando em uma, não tem interferência da outra. Então, quando nós conseguirmos manter o nosso padrão vibratório numa condição de virtude, do exercício do bem, nós estamos imunes às imperfeições que o vício proporciona. Que possamos todos nós empregarmos todos os nossos esforços nessa luta contra nós mesmos para sairmos da nossa encarnação vencedores, cumprindo o programa que nós pré-estabelecemos antes de reencarnarmos no nosso planeta de expiação e prova. Então, agradecemos Jesus, Pai amado, por todas as oportunidades de aprendizagem. Que todos nós possamos nos conscientizar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres para ajudar na construção de um mundo melhor, através da nossa reforma íntima, cultivando a caridade e extirpando todas as formas de egoísmo. Assim, podemos auxiliar, emitindo vibrações de alta frequência, com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações no bem, enfrentando os desafios da vida serenamente, confiantes. Jesus está no comando. Não há temor, não há o que temer. Alegrai-vos, disse Jesus. É chegado até vós o reino de Deus. Esse reino está dentro de nós, esperando ser descoberto, ser habitado. Aguarda-nos desafiador. Chegamos até aqui. Vamos dar mais alguns passos em sua direção. Deixa-nos preencher desse amor e concluir nossas tarefas nessa existência sempre com Jesus. Que assim seja.